Família vascaína, tá chegando a hora do time principal do Vasco estrear no Campeonato Brasileiro e o Fábio Carille também fazer a sua estreia comandando o nosso Vascão. E por que, Thiagão, você tá falando tudo isso no início do vídeo? Você conhece o narrador da TNT Sports, Jorge Igor, santista? Ou seja, o Carille trabalhou no time dele no ano passado. E olha que o Jorge Igor não consegue esquecer o treinador Carille. Eu quero passar aqui uma opinião do Jorge Igor novamente após a estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Mirassol, dando uma catucada no nosso treinador Fábio Carille. Além disso, nesse vídeo vamos falar sobre a Copinha, tá definido o adversário do Vasco nas quartas de final, falar um pouco mais dessa polêmica envolvendo o Verratti, porque eu tô com uma informação aqui que, de fato, eu não sei se é verdade. Falando do salário do Piton, do Jardim, do Serginho. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Ai. Que é isso? O Serginho ganha isso tudo no Vasco, cara? Não é brincadeira, não. Família, vamos destacar aqui também que agora há pouco uma informação do canal Na Torcida Vascaínos que o Vasco estaria conversando com um volante colombiano livre no mercado. Detalhe, o Flamengo já tentou a contratação desse atleta e eu queria trazer aqui o Josa mais uma vez para falar desse jogador para a gente entender se de fato tem as características que podem ajudar o nosso Vascão nessa temporada. Ou seja, nesse sabadão que o calor tá que tá, vem com o Thiagão. Se não for inscrito aqui, dá aquela força pro canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, falando aqui rapidamente da Copinha, no nosso vídeo de ontem à noite, eu esqueci de comentar do gol do André. O que é aquilo? Falei do Zuccarello, gostei muito também do Alegria, jogou muita bola. O nosso volante, eu sempre esqueço o nome, cara, Eudes, eu acho que é Eudes. Me corrijam aí se eu estiver errado. Ontem não foi uma grande partida, mas dá para observar que é diferente, Cabeça em pé, bate bem na bola, sempre tenta uma virada de jogo, Então, assim, o Vasco tem boas opções ali na Copinha e, claro, vai enfrentar o seu primeiro grande adversário, que a gente sabe que o Corinthians tem muita força nessas competições de base, família vascaína. Mas que golaço, hein? É o gol mais bonito da Copinha. Tu não tá nem acompanhando, Thiago. Mas, sinceramente, família, é difícil achar um gol mais bonito que aquele ali. Porque o cruzamento veio forte, ele pegou bem, mano. Que voleio lindo do André. E joga bem também, por sinal. Então tá aqui, ó. Vascão em dose dupla. É isso. O Vasco entra em campo duas vezes, Corinthians e Vasco, às 16 horas, pela Copa São Paulo, transmissão da Cazé TV, e Boa Vista, contra o Vasco no Campeonato Carioca, às 7 horas, transmissão da Sport TV e Premier. Mas a gente tem esse detalhe aqui, família, tá na tela, ó. O Corinthians, saiu aqui, como é quem sabe faz ao vivo. O Corinthians enviará um ofício solicitando que a partida contra o Vasco pelas quartas de final da Copinha seja disputada às 11 horas do domingo. O jogo está marcado para as 16 horas. O argumento do clube paulista é o bom senso, pelo fato que o time profissional joga às 6h30 pelo Campeonato Paulista. Então, pode ter essa mudança de horário e entendo que provavelmente vai acontecer, E aí o Vasco vai atuar contra o Corinthians às 11 horas, O time, não estou acompanhando a Copinha, os outros adversários, eu vejo muita gente falar do Palmeiras, que tá varrendo, tá goleando todo mundo, não sei como é que tá o time do Corinthians, mas eu entendo que é o primeiro grande adversário do Vasco, O Vasco passou uma primeira fase ali pegando times de menor expressão, empatou todos os jogos na primeira fase, na fase de grupos, quero dizer, depois conseguiu ganhar da Juventus, do Ceará, ontem do Flamengo de Guarulhos, então vai pegar aí o seu primeiro adversário grande, que é o Corinthians, e tem tudo para passar, ajustando ali a defesa, porque o Vasco comete muitos erros, defensivamente. Ontem um jogo tranquilo, Zuccarello dando aula, dando show, e aí a zaga começa a dar mole. Então, nesse jogo contra o Corinthians, uma atenção defensiva bem, que lá na frente eu tenho certeza que a qualidade do Vasco pode resolver, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, para falar dessa polêmica aí, dessa novela Verratti, que até que nos últimos dias, depois da matéria do GE, deu uma esfriada. Eu tava vendo uma postagem, uma informação do Matheus Gilbert, dizendo que o Vasco busca um centroavante para ser reserva, para disputar a posição com o Verratti, mas quer resolver isso primeiro, a renovação do Verratti. Ele teve até que bloquear alguns comentários, a galera criticando bastante ele. Assim, na minha visão, eu acho que ele tá no direito dele, de pedir um aumento
Mas 1 milhão, Thiago, eu acho que ele exagerou, eu não renovaria, até porque ele tem contrato, mas ele está no seu direito, podemos dizer assim, é profissional, tá com 36 anos, tenho certeza que tá pensando na família, no filho, né? Tá jogando no seu primeiro grande clube, tendo esse destaque aí, então ele quer aproveitar tudo que ele tá vivendo nesse momento. Mas, claro, eu não concordo de forma nenhuma. Mas eu tava vendo essa postagem aqui do Mania de Vascaíno, e de fato, não sei se é uma verdade, até porque tem, né, jornalistas que colocam o Payet como o maior salário do Vasco, tem outros que eu já vi falando que é o Coutinho. E aqui nessa lista, né, tá o Coutinho na frente com 1 milhão e 700, Payet 1 milhão e meio, João Vitor 910, Verratti 520, Léo Jardim 490, perdão, o Lucas Piton 480 e em sétimo colocado vem Serginho com 450 mil. Que é isso, hein, Serginho? Rapaz do céu, hein? Isso aqui é assustador, família. Eu não sou muito bom, né, em matemática, mas o que? O Verratti ganha 70 mil, né? A mais que o Serginho, se isso aqui estiver correto. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Então, assim, eu entendo essa questão do Verratti, né, e por isso que eu falo que ele está no direito dele, porque quando ele olha, né, para o lado, por exemplo, vai lá para o Payet, ou, né, também para o Coutinho, ele entrega muito mais. Né? Eu não estou falando de talento, tá? De carreira, que aí não tem comparação. Verratti até há pouco tempo aí estava jogando praticamente em time de várzea, né, até chegar no Belgrano e depois no Vasco. E aí ele compara também olhando pro Serginho, que pelo amor de Deus, né, não dá pra ganhar isso tudo no Vasco. Tá aí a dificuldade também de liberar Serginho, Zé Gabriel, De Luca. Mas é isso, eu espero que o Vasco consiga aí entrar num acordo com o Verratti, pro jogador também tá, né, tá bem, tá focado, satisfeito. Eu entendo que tudo isso é importante. Agora, se não conseguir, né, o jogador entender que buscando, né, ou indo para o mercado, ele vai conseguir um salário, ser mais valorizado, vida que segue, o Vasco não vai parar por causa do Verratti, família vascaína. Mas olhando isso aqui, eu acho que, né, é o que eu falei na última live do nosso canal. Se coloca na situação do Verratti, você também ia pedir um aumento. Né? Sendo profissional, você também ia pedir um aumento. Agora, cabe, claro, o Pedrinho não aceitar, porque 1 milhão não dá. Família, destacando aqui agora o Jorge Igor, né? A gente tem aí uma temporada pela frente, dá pra dizer que nesse momento, né, o Vasco ali com o time C, time D, a galera da base, alguns jogadores, né, jogaram essa partida aí contra o Bangu, que é o caso do Jair, do Paulinho, Maxime também com certeza deve ter algumas oportunidades, Vitor Luiz, Fusato, que fazem parte aí, né, do grupo, que com certeza vai nos ajudar nessa temporada de 2025, mas muitos jogadores da base, né, como o Bruno Lopes, o próprio Serginho é um jogador que o Vasco não conta, então dá pra dizer que o Vasco principal vai fazer a sua estreia diante do Madureira. E dessa forma, Carille também, né, a sua estreia à frente comandando o Vasco. Mas eu queria trazer aqui esse comentário do Jorge Igor, porque ele não deixa o Carille em paz, família vascaína. Teve que dar uma catucada depois do Santos estrear no Campeonato Paulista com vitória sobre o Mirassol e o Caixinha, né, estreou por lá. Se liga só. Santos venceu o primeiro jogo do ano, mas mais importante do que falar de resultado é falar de postura, de comportamento e de ideias apresentadas. E aí eu digo pra você, eu gostei do que vi. A primeira impressão foi boa e foi diferente. Algumas coisas até foram iguais, mas no todo, no geral, a impressão foi bem diferente daquela deixada em 2024. Agora, vimos na prática o que o treinador falou no microfone. Às vezes isso não acontece, né? O treinador promete um negócio e o time não é nada disso. O treinador vende uma imagem e o time não é nada disso. Então isso foi diferente de 2024. A postura, a agressividade, intensidade, que acho até que cobrou um preço no segundo tempo porque o time fisicamente caiu. E é normal que o time tenha uma queda física no segundo tempo. Ora, estamos falando do primeiro jogo do ano, dia 16, os caras com 10 dias de trabalho já entrando em campo numa partida valendo 3 pontos. E para alguns que estavam em 2024, também é natural uma queda, porque o Santos não tinha essa intensidade em 2024. Então tem gente aí que vai ter que se adaptar a uma realidade diferente, porque o Santos em 2024 era o time passivo, era o time que se deixava levar pelo ímpeto do adversário, se deixava dominar, não era intenso, tinha dificuldade de recomposição, enfim. E aí, o que você achou? Você percebeu, assim como eu, uma catucada em relação ao trabalho do Carille no ano passado? Assim, eu sou muito fã do Jorge Igor, acho que ele é muito bom, né, jornalista, narrador. Eu gosto muito das opiniões dele, sempre manda muito bem. Agora, esquece o Carille, cara. Pelo amor de Deus, deixa o cara em paz, deixa o cara trabalhar aqui.
focar no Vasco e vida que segue, né? Não encaixou, o Carille não conseguiu realmente lá no Santos, né? Segundo os santistas, né, fazer um bom trabalho pelo perfil que o Santos espera. Teve aquela situação do Corinthians também, eu acho que no meio do ano, né, que ele não, né, acabou ali, encerrou, não, sou treinador do Santos. Eu acho que a galera pega no pé dele nesse sentido. E vamos lá, a vida que segue, né? Vamos ver quem vai fazer aí o melhor trabalho, se é o Caixinha no Santos, se é o Carille no Vasco. Agora, eu preciso pontuar, família, né, e já falei isso aqui uma outra vez, a questão da intensidade, né? Eu espero que o Carille não cometa esse erro aqui no Vasco, né? Claro, tem que ajustar o treinamento para que os jogadores também possam entregar dentro de campo, mas ter um time muito bem condicionado, né, para correr, para se dedicar, para marcar, porque a gente sabe que o Vasco precisa muito dessa questão física, e não só o Vasco, como qualquer clube, né? O Vasco precisa estar bem condicionado, né? Até porque para jogadores com mais qualidade, como Coutinho, Payet, possam performar. Então isso é uma questão que realmente me preocupa. Um outro ponto, né, que o Jorge Igor sempre fala, e eu percebi isso na coletiva, que o Carille ele não quer ser rotulado, né, como um treinador de defesa, retranqueiro, ele não quer. E aí, na coletiva, falando que ia marcar pressão, que poderia jogar assim, assado. Irmão, Carille, é o conselho aqui, eu sei que você não vai assistir esse vídeo de forma nenhuma, mas esquece quem tá de fora. Tua situação no Vasco, num primeiro momento, é organizar esse time e conquistar resultados. Ganhar. Eu acho que o entendimento do torcedor de uma maneira geral entende isso. A gente quer ganhar. Depois, né, a gente sabe que para buscar o bom futebol, ser um time ofensivo, ser um time que vai marcar tantos gols na temporada, depende, claro, do trabalho do treinador, das ideias, da parte tática, mas também de qualidade. Então, nesse momento, a gente vê uma dificuldade muito grande do Vasco de buscar atacantes de lado, onde a gente entende que taticamente é onde o Carille gosta de jogar nesse 4-3-3, então ele vai ter que sair da zona de conforto, e eu entendo que, né, o grande treinador, um bom treinador, precisa ter outras opções, outras formas de jogar, para entender o que ele tem em mãos, né, e tentar tirar o que esse elenco tem de melhor. Então esquece, cara. Esquece quem tá do lado de fora, você não tem que provar nada para ninguém, eu sei ser ofensivo, eu sei jogar para frente, não. Arma o Vasco no sentido onde esse time pode entregar o melhor e onde você se sente melhor também, as suas características. É isso que a gente quer. Ofensivo, é aquilo. Não, esquece isso. Vamos conquistar resultado. Num primeiro momento é isso, é o Vasco ser competitivo, forte defensivamente, né, criar alternativas, claro, na frente pro Coutinho, pro Paulinho ajudar, pro Verrete. Todo vascaíno, não posso falar tudo, mas a maioria entende isso. Agora, o vascaíno que chegar, dá pra jogar mais, esse time é isso, esse time tem que ser ofensivo. Calma, vamos deixar o Carille trabalhar, e o Jorge Igor, pelo amor de Deus, esquece o cara, deixa o cara focado aqui no nosso Vascão. Família, chego aqui na reta final do nosso vídeo para destacar uma informação de agora há pouco, né, do canal Na Torcida Vascaínos, sobre o volante Matheus Uribe. Tá aqui, ó. O Vasco tem conversas para contratar o volante Matheus Uribe, que está livre no mercado. Como o salário do volante é muito alto, o gigante da colina segue tentando abrir espaço na folha salarial para contratar o colombiano. A ideia é aliviar a folha e o clube tentar liberar jogadores do meio-campo para conseguir fechar com o Uribe. Vale dizer que o meio-campista é cobiçado no mercado. Além do Vasco, outros times brasileiros também negociam a contratação do volante. Portanto, existe uma concorrência pelo gringo. Tá aí. Eu até posso mostrar para vocês, né, que eu tava vendo, né, eu lembro que ele foi cogitado aqui no Flamengo. Então o Flamengo há um tempo atrás, não sei, 6 meses, 1 ano atrás, tentou a contratação desse atleta, né? E aí eu queria trazer aqui o Josa falando desse jogador pra gente entender se de fato, né, seria aí um atleta para agregar no Vasco em 2025. Se liga. Eu acompanhei da carreira do Matheus Uribe. Eu sempre fui entusiasta do Matheus Uribe aqui no Brasil. Sempre o indiquei aqui para o futebol brasileiro. Já o indiquei para um clube de futebol aqui também do Brasil, né? Então tem muita coisa para falar desse jogador. Para mim é com muita felicidade que eu sou tomado até de uma certa surpresa a partir do que é o Matheus Uribe para o futebol hoje do Clube do Porto, né? Mas foi com muita surpresa até e com muita felicidade que eu fiquei sabendo que o Flamengo está interessado aí nesse jogador colombiano, né? Eu vi o Uribe nascendo na canteira do Envigado, né? E já me impressionava muito. Quando ele surgiu para o futebol, ele era um camisa 5 por excelência, um cara que marcava muito, dava muita proteção ali para a primeira linha, a linha defensiva, né? Só que como ele tinha muita qualidade, ele foi colocado um pouco mais à frente, então foi colocado como segundo homem de meio de campo. Funcionou muito bem, né? Mostrou que era um jogador que tinha até características de camisa 10, né? E aí ele praticamente foi tido como um segundo homem de meio de campo. E a partir dessa situação aí, ele acaba indo para o Tolima, onde joga também muito bem. Do Tolima, ele vai para o Atlético Nacional, joga também uma barbaridade, na ocasião, na minha opinião, era o melhor jogador do Atlético Nacional, né?
E aí, gente, como segundo homem de meio de campo também, né? E aí, isso leva para o América do México, em que ele também joga com camisa 8. E a partir, por exemplo, do Envigado, no momento em que ele é colocado como camisa 8, ele começa a perder algumas das características do seu jogo defensivo. Ele começa a falhar um pouquinho nessas ações defensivas aí. Falhar não, né? Ele não se apresentava tanto como ele fazia antes, né? No América, isso até melhorou um pouquinho, mas muito pouco, né? Agora, um traço interessante sobre ele, antes de chegar no Porto, inclusive incluindo o Porto, é que o Matheus Uribe tem uma característica, gente. É impressionante, ele sempre esteve numa equipe, foi para uma equipe maior, depois para uma equipe maior, e nunca teve dificuldade para se adaptar. Rapidamente, ele chega em qualquer uma dessas equipes em que ele chegou, pegou a camisa e saiu jogando rapidamente, como se tivesse nascido no clube. Além disso, Matheus Uribe tem uma outra vantagem, ele raramente fica lesionado. E quando ele se lesiona, se recupera rápido e também ganha rapidamente ritmo de jogo. Muito interessante, né? Muito interessante. Bom, agora no América também já não estava marcando tanto como fazia no começo da carreira no Envigado e também na base do Envigado. No Porto, gente, ele começa a ganhar uma relevância tática muito importante, começa a ganhar inteligência tática muito importante e passa novamente a praticar essas ações defensivas, de tal forma que ele virou um volante. Impressionante no sentido de ser um cara de construção, né? Um cara que constrói muito, participa muito do jogo, um cara que conduz muita bola para o corredor central, um cara que consegue, por exemplo, ter uma leitura dos acontecimentos ali para fazer um passe muito correto, um passe certo, passe curto, passe médio, passe longo, em profundidade, passe entre linhas. É um cara que tem toda essa capacidade aí. Além de ser um grande condutor de bola, é também um jogador muito elegante, né? É um jogador que dá gosto de ver jogar, né? Então, só que lá no Porto, mesmo com todo esse tipo de jogo criativo que ele fazia, contribuindo muito para a equipe, ele também passou a ser novamente o grande marcador que ele era na base do Envigado, né? E aí, gente, ele simplesmente é o grande ladrão, é o maior ladrão de bolas do futebol português. É impressionante. Lá em Portugal não tem ninguém que rouba tanta bola como esse jogador. Daí, antes de comentar sobre o que o Josa falou, você pode até comentar: ué, Thiagão, o Vasco não quer ponta pela esquerda, ponta pela direita, quer um centroavante para substituir um Verrete? Mas, família, eu não lembro a fonte, cara, se foi o GE, se foi o próprio Lucas Pedrosa. Teve uma resenha há tempo atrás do Flávio Dias falando, né, que o Vasco estaria negociando com um meio-campo, né, com a ideia de chegar e jogar. Pode ser o Matheus Uribe. Então, assim, pintando uma oportunidade de mercado, isso foi falado um tempo atrás, o Vasco poderia, de fato, contratar um jogador no setor de meio campo, mesmo sendo o setor, né, que o Vasco tem as melhores opções, podemos dizer assim. E pelas características aí que o Josa falou, é um jogador, né, que é um primeiro volante. E nesse momento, a gente tem o Hugo Moura, que pode fazer essa função. Acho que o Matheus Carvalho quebra o galho nesse sentido. E os outros jogadores, né, que eu entendo que é o Tietê ou o Jair, já são jogadores que podem até quebrar o galho, mas não são, né, jogadores de origem nessa função de primeiro volante, né? Porque tanto o Tietê como o Jair são jogadores de mais qualidade, né? E de pouca pegada. Não tem tanto essa característica de marcação como é a questão do Hugo Moura e provavelmente do Matheus Uribe. Então, como, né, o primeiro volante sempre é aquele cara da pegada, de dar uma porrada, de dar uma chegada, sempre tá ali tomando cartão, o Vasco deve ter a ideia, né, de contratar mais um jogador e, se de fato for muito bom, né, chegar para ser titular ou disputar a posição, né? Eu tava vendo aqui os clubes na carreira, né? Tá aí América do México, Atlético Nacional, Porto, né? Onde o Flamengo teve muito interesse nele, destaque que ele teve aí pelo Porto, me parece. E assim, família, não sei a questão física, né? Porque jogadores nessa função pedem muito uma condição física e ele já tem 33 anos. Eu não conheço o Matheus Uribe, mas eu entendo, né, que é um jogador que está livre no mercado e aí facilita, né, para o Vasco só negociar a questão do salário, mas pela qualidade, né, que o Josa falou e muita gente comenta que de fato é um bom jogador, tanto que o Flamengo teve interesse num determinado momento para contratar esse atleta, aí você vai ter, né, concorrência com certeza. E entendendo que, poxa, se o Serginho ganhar 400 mil no Vasco, você imagina o Zé Gabriel, aí você imagina o De Luca. Ah, irmão, só mandando esses caras aí, pá, de repente dá pra contratar um bom jogador, né, família? Faz parte, meu Deus do céu. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.